Fala, meu povo, tudo tranquilo? Estamos aí então para mais uma aula de geografia. E hoje, como vocês viram aí na entrada aí, nós vamos falar sobre a Antártica, né? O continente antártico. Então, vamos buscar a nossa tela de novo aí. Por que que nós vamos falar no continente, neste continente? Porque nós falamos em todos menos nele, né? Pior, e nós temos umas coisas bem legais lá a saber a respeito do continente e a saber a respeito do Brasil no continente antártico, ok? Então vou colocar aí a nossa tela novamente aí e vamos começar a nossa aula. Só um instantinho, ok? Vamos buscá-la. Aí, beleza? Então essa foi a nossa entrada, né? Temos o nosso famoso habitante da Antártica lá, o nosso pinguim, né? Temos algumas ali, vocês estão vendo ali, Estação Antártica, Comandante Ferraz. Vamos ver o que que é isso aí. Temos a nossa aurora austral, né? Uma das maravilhas lá do continente. Então vamos dar andamento aí. Assim que o computador deixar, a gente vai dar andamento. Ok? Porque ele está trancando no momento. Só um instantinho. Aí. Então, aí temos a vista aérea do continente. Ok. Bem, legal. Quero que vocês guardem essa vista aí, porque nós vamos precisar dela para algumas análises, né? E temos a famosa aqui, a nossa, aqui embaixo, que é a nossa famosa vista lateral, que nós usamos no mapa mundi, né? Olha só que interessante, né? A vista lateral e a vista aérea, que nos dá uma visão bem mais ampla do nosso continente. Antes de começar, eu gostaria que vocês analisassem essa situação aqui, ó. Isso aqui é uma foto que eu tirei do Google Earth, ok? E olha só que interessante. Um dia a Austrália já foi parte da Pangeia, né? Ou da Gondwana, como eles gostam de chamar, ok? E tudo já foi uma coisa só. Olha só que legal essa parte aqui, que encaixa-se direitinho nesta parte aqui da América do Sul. Olha só que interessante, né? Essa parte aqui estava encaixada ali. Agora vamos se liga na outra aqui. Ligação com a África, né? Este buracão que tem aqui, né? Olha só que interessante. É essa voltinha aqui que estava encaixada aqui. Vai, fala sério. Muito show, né? E assim nós temos outros encaixes por aí, né? Então a formação geológica da Antártida, né? Há mais de 170 milhões de anos, a Antártida fazia parte da Gondwana, ou da Pangeia. Ok, vamos chamar de Pangeia, que é mais fácil, né? Ao longo do tempo, a Pangeia dividiu-se e a Antártica, como é conhecida hoje, formou-se por volta de 25 milhões de anos atrás. A África separou-se da Antártica por volta de 160 milhões de anos, seguida pela Índia no início do período Cretáceo. Lembro lá no primeiro ano que nós analisamos os períodos geológicos, né? Depois, a 65 milhões, a Antártica ainda conectada à Austrália. A Austrália também estava ali ligada, né? Tinha um clima entre tropical e subtropical, somado a uma fauna de marsupiais. Marsupiais, quem eram? Aquele pessoalzinho que tem uma bolsinha para criar os filhotes, né? Os cangurus são uns deles, né? Que agora estão só lá na Austrália. Há 40 milhões de anos atrás, a Austrália Unida Nova Guiné separou-se da Antártica e o gelo começou a aparecer. Por volta de 23 milhões de anos, né, atrás, né, nem vou falar mais, né, o surgimento da passagem de Drake entre a Antártica e a América do Sul resultou no aparecimento da corrente circumpolar antártica. O gelo propagou-se, substituindo as florestas que cobriam o continente. O continente está coberto de gelo desde 15 milhões de anos atrás, ok? Não é pouca coisa não, né? Então aqui nós temos o mapa da Antártica, vamos chamar assim, né? Com algumas considerações importantes aqui. Então, por exemplo, aqui nós temos
o meridiano de Greenwich, aqui, ó, 0 graus, né? E aqui nós temos a linha do Equador, cortando aqui. Lembrando que nós estamos enxergando o globo de baixo para cima, né? Não estamos... esse é o fundo do globo, né? É o polo. Aqui temos o Polo Sul, bem aqui no meio, ok? Aonde nós temos essas estrelinhas são bases. São bases de pesquisa de alguns países, né? O do Brasil, por exemplo, encontra-se aqui. Como não? Nós temos uma base lá, na Antártica, chama-se Comandante Ferraz, fica bem aqui. Aqui nós já temos a base da Argentina. Como vocês viram aqui, bem no meio do Polo Sul, nós temos uma base dos Estados Unidos, e aqui nós temos outra. Aqui nós temos a base da Rússia, a base da França e da Itália, e assim vai. Marquei as mais famosas, aí, mais conhecidas, né? Então, nós temos aí montanhas, uma cadeia de montanhas, montanhas transantárticas. Olha só que interessante. E a Península Antártica, sabe que tudo que sai da península, essa camada de terra que sai de dentro do continente, a gente chama de península, né? Só que a gente já sabe que esse lado aqui estava conectado na América e esse lado aqui estava conectado na África, né? E esses nomes aí que surgiram aí, Mar de Wendel, Mar de Bellingshausen, Mar de Amundsen, isso são nomes que surgiram após o seu, digamos assim, o descobrimento da Antártica, né? Após a invasão pelos povos, né? Como sempre, né? Então, gente, vamos começar pela história da Antártica, aí, né? Não vamos falar muito porque o tempo é pouco, né? Então, como não há povos nativos na Antártica, a sua história é a da sua exploração. É aí que começa, né? É muito provável que os povos de regiões próximas ao continente tenham sido os primeiros a explorá-lo. Os povos Aos, da Terra do Fogo, por exemplo, falam sobre o país do gelo, e um chefe maori de nome Uitehanjora teria atingido a região em 650 depois de Cristo. No entanto, esses povos não deixaram vestígios da sua presença, né? As primeiras expedições documentadas começam no século XVI. Américo Vespucci relatou o registro visual de terras a 52 graus sul, que provavelmente seriam terras antárticas, né? Várias expedições aproximaram-se gradativamente do continente sem, no entanto, ter-se a certeza de que se tratava realmente de um continente ou de um conjunto de ilhas, até as expedições de James Cook, o primeiro a circunnavegar. O cara fez voltas na Antártica, cara, naquele monte de gelo, cara, entre 1772 e 1775, sem o avistar devido à névoa e aos icebergs, ou seja, ficou só pela volta ali, né? Ali, aqui nós temos um dos navios que encalhou, o navio de Shackleton. Andrew Rance, é o nome do Shackleton, era um comandante, né? Preso no gelo durante a expedição de 1914. A ocupação humana propriamente dita começa na primeira metade do século XIX, quando navios baleeiros chegaram à região das Ilhas Sandwich do Sul, as Ilhas Sandwich, né? Nesse período, James Wendell, olha só, lembra que eu falei do nome do mar? Mar de Weddell, né? Então, James Weddell e James Clark Ross descobriram os mares que hoje levam seus nomes. Esse último fez uma viagem de exploração na qual descobriu a ilha de Ross, os montes Erebus e Terror e a terra de Vitória. Terra de Vitória, terra da rainha Vitória, né? Colocou o nome da rainha. Retornando em 1843. Realizados em 1895 e 1889, os dois congressos internacionais de geografia obtêm relativo sucesso em seu chamado pela exploração do continente meridional.
meridional, sul, né? Então, o extremo continente meridional, o extremo continente que fica ao sul, pois diversas expedições nacionais foram realizadas. No início do século XX, os exploradores se voltaram para a conquista do Polo Sul. Vamos lá, vamos conquistar esse bagulho aí. Ernest Henry Shackleton, lembra o cara do navio lá? O nome do navio? Organizou uma expedição em 20 de outubro de 1908, sendo obrigado a retornar sem atingir o polo. O cara fracassou. Fracassou por quê? Porque o navio ficou daquele estado que vocês viram lá, né? Seguem-se a ele Roland Amundsen e Robert Falcon Scott em uma verdadeira corrida, né? Cada qual queria chegar primeiro, né? Pois partem com apenas 2 semanas de diferença em outubro de 1911, a partir da plataforma de Ross. Então, o grupo de Scott chega ao ponto em 17 de janeiro e encontra a bandeira norueguesa. No caminho de volta, os 5 expedicionários morrem de fome e exaustão. Não era mole chegar na Antártica. Então, aqui nós temos uma ideia, né, do que esses expedicionários, desbravadores e corajosos passaram, né? A gente imagina navegar num mar desses, né? Bom, em se tratando da geopolítica da Antártica, gente, juridicamente, ela está sujeita a um tratado realizado entre as nações, né? Argentina, Austrália, Chile, França, Noruega, Nova Zelândia, Reino Unido, né, concordam em suspender as suas reivindicações, abrindo o continente à exploração científica. Ou seja, existem inúmeras bases de pesquisa lá na Antártica e ela não é de ninguém, e da mesma forma ela é de todo mundo. Então, por esse motivo e pela dureza das condições climáticas, não há população permanente, embora tenha uma população residente de cientistas e pessoal de apoio às bases polares, que oscila entre 1.000 no inverno e 4.000 pessoas no verão. Então, o que existe de pessoas morando lá no verão, na Antártica, são relativos às pesquisas, às bases de pesquisa, né? Como o único continente inabitado, a Antártica não tem governo e não pertence a nenhum país, pertencendo a vários ao mesmo tempo, né? O Tratado da Antártica é o documento assinado em 1º de dezembro de 1959 pelos países que reclamaram a posse da parte do continente da Antártica, ok? Mas isso aí a gente já viu. Então agora aqui vamos dar uma olhadinha aqui nos aspectos físicos. Antártica ou Antártida, tanto faz a maneira como nós falarmos, está correto, né? Vem do grego Antárticos, ali, né? Oposto ao Ártico. Quem é o Ártico? O Ártico é o Polo Norte, né? Então, Antártica, oposto ao Ártico. Ambos os termos no Brasil, né, são utilizados, Antártica ou Antártida. Vocês podem ver ali que é Antártida, né? Utilizado em Portugal, é daí que nós utilizamos também aqui, né? É o mais meridional dos continentes e um dos menores, como uma superfície de 14 milhões de quilômetros quadrados. Rodeia o Polo Sul e, por esse motivo, está quase completamente coberto por enormes geleiras. Estamos dando umas características gerais que você já sabe, né? Exceção feita a algumas zonas de elevado declive das cadeias de montanhosas, que nós vimos ali na nossa imagem algumas partes de terra, que não estão cobertas pelo gelo, né? Sua formação se deu pela separação da Gondwana, já falei isso para vocês, possui baixa precipitação no interior, mas não pode ser considerado o maior deserto do planeta devido às baixas taxas de evaporação, né? Ou seja, a quantidade de água que poderia evaporar numa dada região. Como tal, apenas espécies muito adaptadas, como pinguins e musgos, conseguem sobreviver. Nós vamos ver um outro bichinho ali, que também consegue sobreviver na Antártica, e muito útil para o ecossistema local, né? Então aqui nós temos tipos de costa ao longo da Antártica, né? Plataforma de gelo, gelo flutuante, em torno de 44%.
Paredes de gelo sobre o solo, 38%. Correntes de gelo, né, limite do gelo ou parede de gelo, 13%. Rocha, 5%. Somente 5% da Antártica é rocha. Aqui embaixo, aqui interessante que fisicamente ela é dividida em duas partes pelos montes transantárticos, perto do estreitamento entre o Mar de Ross e o Mar de Weddell. A Antártica Oriental, ou maior, né? E a Antártica Ocidental, ou menor, nós vamos dar uma olhada no mapa ali, porque correspondem aproximadamente aos hemisférios ocidental e oriental em relação ao meridiano de Greenwich. Então, aqui nós temos novamente o mapa, ó, a Antártica Ocidental aqui e a Antártica Oriental aqui, hemisfério ocidental e hemisfério oriental. Lembrando sempre que nós estamos olhando um globo de baixo. Nós estamos no Polo Sul, ok? Então, a cadeia de montanhas que eu falei aqui, daqui para cá nós temos, ela é muito mais gelada, porque toda essa parte aqui das montanhas, toda a Antártica Oriental, ela é mais alta, muito mais alta do que a ocidental, então toda essa parte aqui é muito mais fria, toda ela é muito mais fria do que essa aqui, ok? Em grande parte do interior do continente, a precipitação média anual fica entre 30 e 70 milímetros. Em algumas, lembrando que precipitação é um nome bonitinho para chuva, né? Não vamos esquecer disso aí, né? Em algumas áreas de gelo azul, é tão gelado que chega a ser azul, né? A precipitação é mais baixa do que a perda de massa pela sublimação, e assim o balanço local é negativo. Nos vales secos, o mesmo efeito ocorre sobre uma base de rochas, conduzindo uma paisagem esturricada, seca, né? Não dá para chamar de deserto, porque tem água, né, gente? Então aqui temos algumas imagens, olha só que show, né? Imagina o gelo dessa água, né? Olha aí, cai nessa água para ver o que acontece. E tem gente que está vivendo lá, né, gente? Os pesquisadores, os caras são. Então, é formado por uma enorme calota de gelo com uma espessura de até 4.000 metros, te liga, e um volume estimado de 30 milhões de quilômetros cúbicos, equivalente a 30% das reservas de água doce do planeta. Olha só, na Antártica, nós temos 30% das reservas de água doce do planeta. Abriga o polo geográfico sul do planeta, 90 graus de latitude sul, e o polo magnético, cuja localização não é fixa. Apenas a Península Antártida ou Antártica, não vamos mais dar bola para isso. Agora vocês já sabem que podemos chamar das duas formas, né? Com 1.000 quilômetros de extensão, não está sempre coberta de gelo, que é aquela pontinha que eu mostrei para vocês lá, que sobrou ali da divisão da América do Sul da África, né? O relevo é marcado pela Cordilheira Transantártica, aquela parte de terra, né? Prolongamento geológico dos Andes, da Cordilheira dos Andes, ok? Lembra que tudo isso estava grudado, né? Então, algumas coisas aqui que eu já falei sobre o clima, né? Mais algumas fotinhos. As fotos são de lascar, né, gente? Olha só que legal isso aqui, gente. A aurora austral. Com certeza vocês já ouviram falar na aurora boreal. Boreal significa norte. E a aurora austral no sul. Austral significa sul. Austral e meridional. Duas palavras que significam sul. Alguns eventos climáticos são comuns da região. A aurora austral, conhecida como luzes do sul, é um brilho observado durante a noite perto do Polo Sul. Outro acontecimento é o pó de diamante, neblina composta de pequenos cristais de gelo. Forma-se geralmente sobre céu limpo, por isso é referido como precipitação de céu limpo. Os caras enxergam isso, né? Bah, não vai chover. Falsos sóis
Brilhos formados pela reflexão da luz solar em cristais de gelo, conhecidos como parélio, são uma manifestação óptica atmosférica comum. Dá uma olhada e olha só que show! Tão lindo quanto a aurora boreal que nós conhecemos, né? E nós temos a aurora austral. Então, nós conseguimos ver que tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul acontecem essas coisas maravilhosas aí da luz, né? Muito show. Lindo mesmo, gente. Então, falando em recursos naturais, existem indícios de recursos minerais como cobre, ouro, chumbo, prata, platina, cromo, carvão, minério de ferro, petróleo, cara, e gás natural na Antártida. Petróleo e gás natural. No entanto, em 1988, os membros do Tratado da Antártida decidiram que os projetos de exploração econômica seriam proibidos, temendo que a poluição colocasse em risco o continente e seu processo natural de arquivo de climas. Ou seja, tem essas coisas lá, mas é para ficar quieto. Meio ambiente, né? As condições de vida da Antártica limitam a variedade da mesma encontrada em terra, e apesar de seu isolamento, a atividade humana trouxe problemas como o lixo das estações de pesquisa, o buraco na camada de ozônio sobre o continente, o turismo e o aquecimento global. Turismo, pessoal, vai lá também, né? Claro que a maioria é pesquisadores e ricos, apaixonados, né, que conseguem chegar lá, né? O buraco pode inclusive ameaçar as teias ou cadeias alimentares, né? Pois a luz ultravioleta afeta o crescimento do fitoplâncton, no qual se alimenta o krill. Vamos ver quem é, aliás, o krill, desculpa, não é krill, é o krill. Vamos ver quem é esse krill aí. No entanto, o problema tem se reduzido ao passar dos anos, devido à proibição dos produtos com CFC. Então vamos dar uma olhada aqui, olha só, mais um pinguim ali. Os pinguins são os habitantes mais famosos da Antártica, né? E o krill, nós vamos ver quem é o krill aí. Estamos chegando no krill. Flora. As principais dificuldades para o crescimento dos vegetais na Antártica são os fortes ventos, a curta espessura do solo e a limitada quantidade de luz solar durante o inverno. Então, isso aí, por isso que a gente não vê vegetação, né? Por isso, a variedade de espécies de plantas da superfície é limitada a plantas inferiores, como musgos e hepáticas. A prof de biologia já deve ter falado para vocês sobre alguma dessas cositas, né? Além disso, há uma comunidade autotrófica, formada por protistas. A flora continental consiste em líquens, briófitas, algas e fungos, ou seja, aquela gentinha pequena, né? O crescimento e a reprodução ocorrem geralmente no verão. Há mais de 200 espécies de líquens e aproximadamente 50 espécies de briófitas, tais como musgos. Eu acabei de me lembrar que a Antártica, né, ou Antártida, foi um dos únicos lugares que o nosso explorador não foi, né? Aquele explorador que fez a teoria da evolução, né? Como é o nome dele mesmo? Vou deixar para vocês lembrarem aí como é o nome do cara. Vamos ver se vocês se lembram. Quer lembrar aí? Só dá um grito depois ali para mim, né? Outra foto. Olha só que show. Chega a ser, parece cristal, né, gente? Então, a fauna. Então, vamos falar do krill. O krill é muito importante para a maior parte das teias ou cadeias alimentares, servindo de alimento para lulas, baleias, focas, como a foca leopardo, pinguins e outras aves. As aves mais comuns são os pinguins, os albatrozes e os petréis. No entanto, somente 3 espécies fazem seus ninhos em terras firmes, geralmente no litoral, e partem para regiões mais quentes no inverno,
enquanto todas as demais migram, duas espécies de pinguim permanecem e migram para o interior. O pinguim imperador, que é aquele bonitão que eu mostrei, né? A maior espécie, e o pinguim de Adélia. Por volta de abril, machos e fêmeas dos pinguins imperador migram em 100 quilômetros para o sul. As fêmeas voltam para o litoral para se alimentar, só voltando em julho. E os machos se agrupam para se aquecer. Lembrando que os machos aqui é que cuidam das crias. Aham. Aí nós temos o krill, um tipo de camarão, né, digamos assim, parente do camarão. Esse é o krill, famoso krill, bichinho importantíssimo lá na nossa Antártida, para a cadeia alimentar. Aí os nossos pinguins, moradores mais famosos, né? Olha só, todo mundo feliz. Comunicação, gente. Bom, a comunicação ela está baseada nas bases de pesquisa, né? E elas já foram dificultadas pelo isolamento do continente, mas no presente as comunicações por satélite possibilitam uma conversação de cientistas com as suas famílias pela internet. Embora não haja cabos telefônicos para o continente, os telefones via satélite também são utilizados, ou seja, tudo é via satélite, né? Alimentos chegam por aviões, chegam por navios. Há pelo menos uma estação de televisão transmitindo no continente para a estação McMurdo dos Estados Unidos. Eu mostrei ali para vocês uma das bases dos States, né? Além de estações de rádio, AM, FM, de comunicação, através de ondas curtas, como o radioamadorismo. Isso aí, os caras têm lá, rádio amador. O correio chega à Antártida através de helicópteros e navios. Então, vamos falar agora um pouco aqui da nossa estação. A Estação Antártica Comandante Ferraz. Esse é o nome da estação. Olha, o símbolo da Marinha do Brasil, né? Então, nova base brasileira, reinaugurada em 14 de 1 de 2020. Esse ano, gente. Neste ano foi inaugurada reinaugurada a nova base. Por que reinaugurada? Porque a antiga pegou fogo em 2012. Né? Olha só a estrutura brasileira que nós temos lá. Ah, a Estação Antártica Comandante Ferraz, na ilha do Rei George, foi reconstruída depois de um incêndio que devastou sua estrutura em 2012. Né? Show de bola, gente, show de bola. Aqui temos como é a nova base por dentro, né? Então, as partes de comunicação, ali os cataventos ali eólicos, né, para usina de energia, né? A base, os pilares, a garagem, quartos, né? Bloco oeste, bloco leste, enfim, toda a estrutura da nossa base lá. Outra visão, vocês podem ver que não é pouca coisa, né? Não é uma casinha, né? Até porque não daria para fazer isso, né? Tem que ser. E olha só quanto. Oh, gente, eles estão. Eu mostrei para vocês ali onde é que eles estão, né? Numa pontinha da Antártica, né? A pontinha daquela península. Olha só quanta terra. Sobre a base brasileira, né? E o ProAntártica, o projeto Antártico Brasileiro. Parcela consciente da opinião pública aguarda apreensiva o desenrolar da melancólica situação do nosso programa Antártico. O ProAntar começa a fazer água por conta do descaso e da irresponsabilidade da cúpula federal, que parece ignorar que o primeiro passo para o delineamento de uma grande estratégia está na aquisição de conhecimento sensível, única fonte verdadeira de poder em qualquer cenário político. Isso aqui, gente, eram informações após 2012, pois a base pegou fogo e ficou lá estagnada lá e ninguém fazia nada pela base, né? Até que tudo mudou a partir de 2018. Né? O Brasil aderiu ao Tratado da Antártica em 75, gente, olha só, eu tinha 2 aninhos de idade,
assim firmando os propósitos de ocupar aquele território com fins pacíficos e de cooperar com a comunidade internacional para o desenvolvimento de pesquisas do extremo sul do planeta. Uma das exigências para a participação de qualquer país como parte consultiva do tratado é a realização de substanciais atividades científicas. Para esse fim, o PRO-ANTAR é elaborado e implementado pela Comissão Interministerial para os Recursos do Mar aqui do Brasil, né, em consonância com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Então isso aqui estava na carta que o pessoal lá da Antártida mandou para o nosso governo, na época, né, depois do incêndio, e a situação já estava crítica lá antes do incêndio, incineradores que não funcionavam, freezers que não funcionavam. Vocês vão falar em freezer, tanto gelo lá, os caras não. O alimento chegava, tinha que ser armazenado, e aí não acabavam estragando o alimento, falta de comunicação, enfim, os caras estavam jogados às traças lá. Hoje nós temos 64 pesquisadores lá dentro da Antártida, né, na nossa base, e mais não sei quantos, né, de outros países. Falando nisso, vamos mostrar as bases dos outros países, né? 26 países possuem bases científicas antárticas. África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Brasil, Bulgária, Chile, China, Coreia do Sul, Equador, Espanha, Estados Unidos, Rússia, Finlândia, França, Índia, Itália, Japão, Nova Zelândia, Noruega, Peru, Polônia, Reino Unido, Suécia, Ucrânia e Uruguai. Olha só, praticamente, né, todos os países capitalistas, né, e comunistas também, temos lá alguns ali, que estão lá fazendo pesquisas. Inclusive, essa nossa a pesquisa para a vacina do coronavírus, né, ela está sendo pesquisada lá também. Então, aqui a base do Chile, eu não coloquei muitas fotos, porque agora vocês sabem que já existe, né? É só dar uma procuradinha ali no Google, ali a gente acha quase tudo, né? Base norte-americana, a base do Peru, Machu Picchu, né? Estação Machu Picchu, base polonesa. E as pesquisas? Que pesquisas são feitas lá na Antártica? Anualmente, cientistas de 27 nações conduzem experimentos de reprodução impossíveis em outros lugares do mundo. No verão, mais de 4.000 cientistas operam estações de pesquisa e este número diminui para quase 1.000 no inverno. A estação McMurdo é capaz de abrigar mais de 1.000 cientistas, visitantes e turistas. Essa é a dos States, né? As pesquisas brasileiras. Então, aqui o Instituto Fiocruz é um dos responsáveis, né? As pesquisas feitas na Antártida são inseridas no Programa Antártico Brasileiro, PROANTAR, que eu já comentei antes, né? Que em 2020 completa 38 anos de atuação. Ele iniciou-se durante o período, aquela data que eu dei para vocês ali, 1975, nós estávamos em pleno período militar, né? Foi nessa época que começou. Há também a presença do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, da Criosfera e pesquisas do Fiocruz, que é o que mais se destaca. Ao todo, são 19 projetos de pesquisa sendo desenvolvidos. Eles foram aprovados pelo Comitê Científico de Pesquisa Antártica, o SCAR, né? Fica sigla para Scientific Committee on Antarctic Research. Olha o inglês do professor, né? Pela primeira vez, a Fiocruz tem um laboratório na Antártica para se dedicar ao estudo de micro-organismos, de acordo com Windegrave, coordenador do projeto FioAntar. A ideia é identificar potenciais riscos de infecção. Por isso que o nosso
a Antártica é um dos lugares onde está sendo pesquisada a nossa vacina para o coronavírus, né? E aqui ele tem uma fala, o The Grave, né? A gente pensa que a Antártica é muito longe, muito isolada, mas não é bem assim. Há golfinhos, baleias, animais marinhos, aves migratórias, correntes marítimas e de ar que transitam pelos continentes. Eles carregam micro-organismos e microplásticos que absorvem bactérias e fungos que poderiam infectar o ser humano. Além disso, há o turismo crescente na região, diz The Grave em entrevista ao G1, ok? O fluxo dos micro-organismos é tema de análise desses pesquisadores. The Grave esteve no continente entre outubro e dezembro do ano passado, 2019, tá? Para finalizar a instalação dos equipamentos e fazer os primeiros testes. Ou seja, ele é um dos homens que coordenou a nossa instalação lá. A gente olha para a biodiversidade e quais bactérias, vírus e fungos tem ali. Com a biodiversidade é influenciada pelo trânsito no continente e quais são eventualmente as moléculas e enzimas que podemos aproveitar para fazer protótipos e antibióticos ou novos fármacos. Fármacos, novos medicamentos, né? Ele explica, ou seja, é um mar de pesquisas sem fim lá na nossa Antártica, né? Pesquisa arqueológica, né? Estava acontecendo uma pesquisa arqueológica lá, mas foi cortada, né? Uma pesquisa coordenada pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, com a participação dos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Espanha, Chile, Argentina, já escaneou, olha que importante, gente, escaneou 70% dos sítios arqueológicos lá da Antártica e o material em 3D está disponível na internet e estudiosos de todo mundo. Vamos ver se eu consigo encontrar esse material para vocês, né? Em primeiro momento, assim, eu não consegui encontrar. Eu quero ver se encontro e trago para vocês, né? Mas neste ano de 2020, né, a continuidade dos estudos foi cortada por uma situação muito lógica, né, que é a nossa pandemia, ok? Seguindo aí, o buraco na camada de ozônio. Esse aqui nós sabemos, né, que ele tem incomodado muito e foi lá que ele foi descoberto. Desde os anos 70, um foco importante de estudos tem sido a camada de ozônio acima da Antártica. Se não houvessem as bases de pesquisa lá, talvez não soubéssemos ainda, né? Em 85, três cientistas britânicos que trabalhavam com dados que haviam recolhido na estação Halley descobriram a existência de um buraco nessa camada. Em 98, informações de satélites da NASA mostraram que o buraco na camada de ozônio era o maior desde que foi notado, cobrindo 27 milhões de quilômetros quadrados. E aí está o nosso pequeno buraco na camada de ozônio. Observa, gente, que está muito grande. Essa foto é atual, ok? Está muito grande para o tamanho da Terra, né? Está maior que a Antártica. Terrível, né? Isso é muito preocupante. E aqui nós temos mais uma foto com os habitantes, né? Os habitantes locais, nativos, né? Mais uma imagem linda aí. Ou seja, gente, aprendemos que a Antártica é um lugarzinho show de bola, né? Olha só quanta coisa nós descobrimos hoje nessa videoaula que nós não sabíamos a respeito do continente gelado, né? Base de pesquisa, vocês imaginavam que nós tínhamos uma base de pesquisa lá e daquele porte ali, daquele calibre, né? Não é pouca coisa não, a nossa base é show, né? Que imaginavam que cerca de 4.000 pessoas no verão, né? E 1.000 pessoas no inverno, pesquisadores, né? Moram lá trabalhando em prol do mundo, né? Dos remédios, das doenças, né? Em prol da flora, da fauna. Muito legal, né, gente? Show de bola, né? Então tem coisas que a gente
vai deixando de lado, não pesquisa, a gente simplesmente olha no mapa ali, aquela parte embaixo ali, Antártica, que legal. Não, o Polo Norte ali em cima e o Polo Sul, né? Mas quantas pesquisas são feitas, né? E vocês viram que a Antártica fazia parte da Pangeia, ou da Gondwana, e tudo se separou. Que show de bola isso aí, né, gente? Muito interessante, né? Essa parte geográfica aí, né? Geológica, né? Então, gente, essa aí foi a nossa aula sobre a Antártica e até a próxima aula. Vamos ver se a gente fala um pouquinho mais sobre as pesquisas feitas lá, né? Realizadas lá. E qualquer coisa que vocês quiserem saber a respeito aí, é só perguntar ou pesquisar e mandar para mim, né? Conversar, vamos nos conversar, ok? Adoro pesquisas, né? Vamos pesquisar. Grande abraço, fiquem com Deus.